O Jornal do Meio-Dia está de volta e o governo do estado já anunciou que o Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá, deverá ser desativado com o início das atividades do Hospital Central, que vai ser administrado pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Diante disso, há cobranças para que se busquem alternativas que evitem o fechamento das portas da Santa Casa de Misericórdia, que essa unidade seja transferida para a gestão da Prefeitura de Cuiabá. E é para falar sobre esses outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o vereador por Cuiabá, Fred Gaíva, do Republicanos. Boa tarde, vereador, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Muito obrigado aí por abrir as portas e o convite para estar aqui. Ontem esse foi até um tema que eu falei na plenária na Câmara. Vereador, só para a gente introduzir o assunto aí, o governo já anunciou a intenção de desativar a Santa Casa assim que o Hospital Central começar a atuar. Agora, tem como manter a Santa Casa aberta? Qual seria aí a solução para isso? Olha, o município assumir? Olha, o município ele tem interesse em assumir isso, eu ouvi do próprio prefeito Abílio Brunini, só que nesse momento existe uma questão financeira para a aquisição da Santa Casa, porque a gente não pode esquecer que a Santa Casa ela faz parte de um litígio na Justiça do Trabalho. Então a Justiça ela precisa, naquele momento, terminar de quitar as dívidas com os funcionários. Então, na hora que o Estado devolver, não tiver mais a requisição administrativa, que paga aluguel mensalmente, aquela instituição precisa ou ir a leilão ou ser comprada pelo Estado ou pela Prefeitura para continuar sendo um hospital. Então, se ninguém comprar, e esse foi o meu apelo ontem, para que o Estado compre essa unidade e entregue para a Prefeitura. Eu entendo que dessa forma vai se fechar com chave de ouro um ciclo, que o Estado resgatou a Santa Casa que estava fechada naquele momento, operacionalizou a Santa Casa durante todo esse período e agora que o Hospital Central vai ser tocado pelo Albert Einstein, ele pega, faz essa aquisição e entrega para a Prefeitura poder dar continuidade. E qual será o custo disso? Olha, quando eu participei de uma reunião que teve na Assembleia Legislativa no ano passado, com todos os deputados para tratar desse tema e a juíza estava presente, ela disse que o montante que tinha sido feita uma avaliação era em torno de 25 milhões de reais. Então esse é o custo para a aquisição para o governo ou para a Prefeitura, não se for a leilão. Se for a leilão, esse é o valor inicial que a juíza vai colocar o preço do leilão. Vereador, e caso não haja essa compra da Santa Casa, se também não houver quem arremate, vai de fato fechar as portas? E outra pergunta, além do valor da compra, qual seria o custo para manutenção? A Prefeitura de Cuiabá tem condições de sustentar, de manter essa unidade? Olha, Camila, em conversa lá que o prefeito disse, existe também hoje o Hospital São Benedito que a Prefeitura paga um aluguel mensal que é um valor alto. E o Hospital São Benedito, ele é um hospital com poucos leitos e de alta complexidade. Então a ideia dele inicial é transferir uma parte do hospital para lá, o Hospital São Benedito, então ele diminui esse custo de aluguel mensal que pode ajudar na operação. E também a gente não pode esquecer que a Santa Casa, ela tem uma série histórica hoje já de atendimentos. Quando ela passar para a Prefeitura de Cuiabá, essa série histórica já existe no Ministério da Saúde. Ele pode dar continuidade nessa série histórica para continuar tendo os recebimentos de repasse do Ministério. E, lógico, sempre fazendo com que haja um faturamento maior para que a gente possa ter a contrapartida do governo federal, que é quem realmente dá a maior parte do financiamento da saúde no nosso país. Mas então existe a possibilidade, talvez, de fechar as portas? Essa é uma luta que eu vou lutar aqui para que não feche as portas, porque eu passei pela Santa Casa quando eu estive no governo do Estado. Lá quando nós reabrimos as portas, até eu brinco assim que a gente estava limpando o chão, era enfermeiro, todo mundo naquela ânsia de voltar. Porque todos nós cuiabanos sabemos como foi Cuiabá sem a Santa Casa, a dificuldade do atendimento. O Hospital Central, ele é algo que vem para marcar a história de Cuiabá, mas eu tenho certeza que não supre a necessidade da saúde. Fechar a Santa Casa vai faltar leitos, vai precisar muito. Então, eu tenho certeza que com esse apelo, com essa luta que nós estamos fazendo, o governo do Estado vai fazer essa, essa empreitada para adquirir e entregar para Cuiabá.
Pode ter certeza que eu não vou deixar de lutar. Ontem estive lá, fui prestigiar o evento do lançamento da assinatura do ato do Albert Einstein. Tive a oportunidade de já ter um início de uma conversa com o chefe da Casa Civil e vou continuar conversando para que a gente consiga buscar uma solução melhor para que a Santa Casa não feche as portas. Vereador, e qual é a avaliação hoje sobre a atual situação da saúde aqui em Cuiabá? Quais os problemas que têm mais urgência em serem resolvidos? Olha, Lúcio, eu até falei já em outras entrevistas, até aqui para o Daniel Santos, nosso amigo aqui, que nós não podemos achar que Cuiabá existia sem problemas. Cuiabá vinha de muitos problemas financeiros graves, e nesse momento a saúde ela precisa de muita coisa ainda, né? O prefeito Abílio, ele está tomando, como que eu vou dizer assim, colocando a casa em ordem, pagando as contas. Hoje o servidor ainda não recebe dentro do mês, então tem muita coisa a ser feita, mas existem coisas que já foram feitas. Já existem muitos medicamentos, mas ainda faltam alguns. Os médicos já estão trabalhando, ele já deu uma outra forma de atendimento para tentar desafogar a saúde. Mas eu fiz uma proposta, Luz, de projeto de lei, que já coloquei, protocolei na casa, que é o Agenda Fácil. Eu tenho certeza que isso vai solucionar muito o problema da saúde que nós temos hoje. Porque hoje quem mora lá no Pedra 90, por exemplo, precisa sair lá do Pedra 90, vir até o centro de Cuiabá para conseguir agendar uma simples consulta. Imagina com um aplicativo de celular que hoje todo mundo tem acesso, a gente consiga marcar de qualquer lugar essa consulta, saber, acompanhar se o médico foi trabalhar, até para que a gente não perca tempo indo lá para a consulta se o médico não foi. Então é para agendamento, acompanhamento de exames, consultas e depois de ter o resultado. Inclusive coloquei lá uma avaliação no aplicativo para que a gente saiba o tempo do atendimento, para que a pessoa possa falar se foi bem atendido. Então são coisas, hoje a tecnologia ela veio para ajudar o ser humano e nós não podemos deixar de colocar a tecnologia na saúde. Vereador, o senhor apresentou então esse projeto? Já apresentei esse projeto. E haverá votação ainda? Olha, o projeto... E qual o custo também, só para concluir, qual o custo para a elaboração desse aplicativo? Dá para fazer com alguma estrutura já existente ou não haverá um custo? Olha, e o custo, a própria primeira-dama, a vereadora Samanta, ela disse que ela já estava fazendo um levantamento disso, que eles têm o interesse de colocar um aplicativo na prefeitura e que ela gostou muito que esse projeto viesse em consonância com isso. Então ela até falou na tribuna isso. O projeto ele foi protocolado, ele vai para a CCJ agora. Eu já conversei com o Daniel, que faz parte da CCJ, ele entendeu a importância disso. E sobre o custo, eu digo que o custo vai ser muito mais barato quando a gente pensa no cidadão. Porque quem que precisa que a gente reverta aquele imposto que a gente paga? É aquela pessoa principalmente que mais precisa. É que anda 1h30 de ônibus, lá do Pedra 90, pega uma ficha no 100 para marcar a consulta e às vezes nem consegue agendar a consulta porque não tinha a ficha dela, já passou o tempo, ou chegou, não tinha ficha. Então pode ter certeza que o custo ele é ínfimo perto da qualidade de vida das pessoas. Mas tem uma estimativa de valor? Ainda não. Isso vai ter pela prefeitura. Vereador, o senhor citou aí a CCJ. Ajuda a gente a entender. Sim. Quando a Comissão de Constituição e Justiça entende que um projeto é inconstitucional, aí é o seguinte, aí esse projeto vai ser votado lá no plenário, mesmo sendo ilegal? É normal isso na avaliação do senhor? Olha, Lúcio, eu vou dizer para você o seguinte, que eu até vi vocês comentando ali que lá em São Paulo, quando é reprovado pela CCJ, já arquiva o projeto. O que é o normal, não é? Que é o correto. Eu acho que a gente poderia até pensar numa mudança na nossa lei orgânica, no regimento, para fazer com que isso vale. Mas o que eu sei que na Câmara a gente tem hoje, que o projeto que não é aprovado na CCJ, ele nem passa pelas outras comissões. Isso já minimiza o tempo perdido. Mas eu vou falar um exemplo para você. Nem todos os projetos, e isso a gente debate lá, às vezes a CCJ ela quer reprovar, mas a gente tem exemplos. Vou dar um exemplo que ontem o próprio Daniel Monteiro defendeu uma coisa que muitas vezes as pessoas falam que, por exemplo, olha, quando é um projeto que vai trazer custos para o executivo, ele é
automaticamente reprovado pela CCJ. E ontem o Daniel explicou que não é assim. Até porque já é uma decisão do STF de que, se o vereador for causar um custo para o município, mas que seja de interesse da população, pode ser aprovado pela CCJ. Mas até então, as outras CCJs que passaram reprovavam os projetos, nesse sentido. Só que ele já Mas lá tem alguma coisa que não é de interesse da população? Olha, eu entendo que tudo que a gente está vislumbrando lá é de interesse da população. Então, por isso mesmo, ele disse que não teria problema. Mas eu sei do que vocês estão falando, de alguns projetos específicos que existem vereadores que apresentam, né? O vereador, inclusive, em específico deste, é a questão de proibição do financiamento, né, com recursos públicos do Carnaval. Sim. Pelos próximos... durante a gestão de Abílio Brunini, né, mais 3 anos, que foi apresentado pelo vereador Rafael Ranalli. Qual que é a opinião do senhor? O senhor acredita que... Porque foi reprovado já, recebeu o selo de inconstitucional Sim. pela CCJ, porque não pode prever essa alocação, vedação de recursos públicos já com destinação prévia. Qual que é a sua opinião? Olha, eu já até antecipei ontem em entrevista para a própria TV Vila Real que eu vou seguir o parecer da CCJ. Não apenas por entender que é inconstitucional, mas eu entendo que o recurso ele destinado ou para o Carnaval ou para qualquer outro evento bem planejado pela Prefeitura, isso na verdade ele traz um benefício para a cidade, porque vem muitos turistas quando a gente tem um planejamento, existe um aumento de despesa. E querendo ou não, a arrecadação da prefeitura, ela é uma arrecadação indireta também através dos bares, através dos restaurantes, através do supermercado. Quando a gente aumenta a população da cidade, a gente aumenta os gastos. É igual, por exemplo, o exemplo de Chapada, que faz eventos e quando vai para lá aumenta a arrecadação, e outras cidades no país aí que tem, não o melhor carnaval, mas tem muito aumento de população por causa do turismo do carnaval. O senhor acabou de revelar que o seu voto é técnico. Vereador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado, Lúcio. Agradeço aí a oportunidade de estar aqui, a minha colega Maísa Leão, e agradeço a minha família, que sempre me apoiou, e a Deus pela oportunidade de estar aqui representando o povo cuiabano.